Um passeio pelo tabernáculo com o Dr. Bill Jones. Olá, eu sou o Dr. Bill Jones. Bem-vindos ao Tabernáculo no Deserto. O Tabernáculo no Deserto é, segundo alguns, a mais singular construção que já existiu na superfície do planeta Terra. E, se olharmos para ele sob uma perspectiva financeira, isso certamente seria verdade. Alguns já estudaram os materiais que constituíram o tabernáculo: o ouro, a prata, as matérias preciosas, a habilidade, a obra artística, e estimaram de modo conservador que custaria em torno de 20 milhões de dólares hoje para reproduzi-lo. A metragem quadrada dizem que custaria em torno de 35 mil dólares por metro quadrado para construí-lo na moeda de hoje. Isso é singular, mas tem algo que o torna ainda mais único. Ele envolve o princípio de interpretar a Bíblia, que é comumente chamado de princípio de seleção intencional. E como o nome sugere, simplesmente significa que o Espírito Santo, que inspirou a escrita da Bíblia Sagrada, selecionou intencionalmente exatamente quanto espaço na Bíblia seria dado a alguém a um tópico ou assunto. Mas é claro que se Deus diz uma coisa em uma frase, isso fica marcado para sempre, pela eternidade. Mas quando se trata do tabernáculo, Deus falou mais que uma linha ou uma frase. Aliás, mais de 1/3 do livro de Êxodo se resume às instruções para a construção desta pequena tenda. Mais de 50 capítulos da Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, sejam por inteiro ou apenas em parte, descrevem esta pequena tenda. E era uma pequena tenda se comparada com as muitas tendas familiares onde os israelitas viviam enquanto acampavam em tribos ao redor do próprio tabernáculo. Para entender a singularidade desta pequena construção, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para o tempo da criação, quando Deus criou Adão e Eva. E era o propósito de Deus habitar com seu povo, com sua criação, com os homens. Deus viria e caminharia com Adão e Eva pelo jardim a cada dia. Mas então o pecado entrou em cena, e o pecado separou o homem da presença de Deus. Deus tentou por várias vezes, através das gerações seguintes, restabelecer essa relação para que pudesse novamente habitar na presença de sua criação, a coroa da sua criação, o homem. Mas o pecado sempre manteve Deus separado de sua criação preciosa, o próprio homem. E isso não mudaria enquanto Moisés não tirasse os israelitas do Egito. Não mudaria. Quando Deus enviou Moisés para libertar os israelitas, eles chegaram ao pé do Monte Sinai e lá Deus deu a eles duas coisas muito importantes. Primeiro, deu a eles a lei, o reflexo da natureza real do próprio Deus. Mas também deu a eles outra coisa. Ele deu as instruções para a construção de um tabernáculo. Ele deu a eles um sacerdócio, homens que serviriam de mediadores entre Deus e sua criação. E ele deu um sistema de sacrifício em que deveriam derramar o sangue daqueles animais inocentes, e aquele sangue serviria como uma cobertura temporária pelo perdão do povo, e Deus poderia mais uma vez habitar no meio do seu povo. Levítico 17:11 nos conta que a vida está no sangue, e que apenas com o derramamento do sangue, Deus poderia novamente habitar com seu povo, tendo seus pecados cobertos. Agora, é fácil entender por que Deus precisaria de mediadores, sacerdotes, entre ele e o povo. É fácil entender por que deveria haver um sistema de sacrifício, porque sangue deveria ser derramado. E através dos milênios, milhares e milhares de animais inocentes dariam suas vidas. Mas a pergunta é: qual é a necessidade desta tenda de encontro, esse pequeno tabernáculo? Eu digo a vocês que a grande importância disso é que Deus deu a eles algo para ser muito mais do que a morada de Deus. Embora ele habitasse ali no tabernáculo, no lugar santíssimo, sobre a Arca da Aliança, Deus não precisava de uma cobertura física para a sua presença. Afinal de contas, ele é Deus. O que o tabernáculo faria então? Manteria a chuva longe dele? Não. Ele habitava lá, mas tinha algo mais de grande importância que Deus dizia ao seu povo. Por várias vezes, Deus fez uma promessa para o seu povo. Se voltarmos até Gênesis 3:15, Deus prometeu que um dia a semente da mulher iria ferir a cabeça da semente da serpente, a promessa de um Messias. Na aliança abraâmica, na aliança divina, outra vez e outra vez, de novo e de novo, Deus prometeu que um dia ele enviaria um Messias, o Cristo, o Salvador, que viria ao mundo e acabaria com o problema do pecado de uma vez por todas. E eu digo a vocês
que a razão para Deus ter dado instruções tão detalhadas para a construção deste tabernáculo foi porque ele deveria representar e prover para o povo judeu um lembrete diário e constante de que o Deus que habitava ali era o Deus da promessa, o Deus da aliança, que um dia enviaria aquele Messias ao mundo. Pois tudo aquilo naquela pequena construção falava sobre alguns aspectos do ministério e da vida do Messias que viria. O tempo não nos permite olhar cada pequeno detalhe envolvido ali, mas nós vamos ver algumas coisas representadas nas principais mobílias deste tabernáculo e como elas previam muitos dos aspectos do Messias que estava por vir. Nós vamos começar pelo pátio e, se seguirem por este caminho, daremos uma olhada nele agora. Quando o tabernáculo foi montado, ele foi montado num pátio. Um pátio com 46 metros de comprimento, metade do comprimento do campo de futebol, e 23 metros de largura, um pouco mais que a largura de um campo de futebol. Era completamente envolvido por uma cerca branca de linho. Essa cerca de linho tinha aproximadamente 2,20 metros de altura, dependendo de quanto media exatamente um cúbito, e era feita de linho branco fino. Agora, quando falamos sobre a cerca ser de linho fino, era realmente fino. Eu sei muito pouco sobre linho, exceto pelo que leio ou sobre o que minha esposa me diz, mas sei que o linho é medido por uma unidade chamada LEA, L-E-A. Tem a ver com o traçado e a qualidade do material. E até os dias de hoje, o linho egípcio é realmente o linho mais fino que pode ser comprado. E o linho egípcio mais fino hoje em dia tem aproximadamente 60 LEA. Os arqueólogos contam que o linho encontrado da época do Êxodo, se medido pelos padrões de hoje, teria mais ou menos 120 LEA. Então, quando a Bíblia diz linho fino, realmente quer dizer linho fino. Essa cerca de 2,20 metros de altura que cercava completamente o pátio era pendurada por uma série de pilares. Estes pilares eram fincados em bases de bronze. O bronze na Bíblia sempre representou o julgamento de Deus. A própria cerca era um símbolo da lei de Deus, indicando que não há outro caminho além do caminho que Deus provê para ter acesso à presença dele. E quebrar essa lei resultaria em julgamento. Então as bases de bronze eram apropriadas para lembrá-los desta verdade. Apesar da cerca envolver completamente o pátio, havia uma exceção que era a porta. Havia uma abertura, havia um caminho no lado leste daquele pátio que dava acesso aos israelitas à presença de Deus. E havia algo bastante singular em relação a essa porta, a essa abertura. Pois veja que essa porta tinha 10 metros de largura. Ela era bem larga. Alguns de vocês devem ter cerca no seu quintal, então certamente tem um portão. Mas eu duvido que ele tenha 10 metros de largura. É uma porta muito larga. Mas Deus estava querendo dizer algo significativo. Porque enquanto havia apenas um caminho para o pátio, este caminho era largo o suficiente e amplo o suficiente para que todos os que viessem encontrassem espaço na presença do Senhor. Que figura maravilhosa este portão representa para nós do Senhor Jesus Cristo. Pois Ele próprio um dia proclamaria: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquela porta era uma figura profética do Messias que viria. Não foi à toa que Deus fez aquele caminho tão largo e tão amplo, pois através do Senhor Jesus Cristo há espaço para todos que queiram entrar. Por isso que o doce salmista escreveu anos depois da construção do tabernáculo, pois ele sabia bem sobre o tabernáculo, sobre a larga porta, a entrada para o pátio, na presença de Deus. Por isso ele escreveu: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Quando os israelitas aceitaram o convite de Deus para entrarem pela porta, o caminho que ele havia preparado para entrar no pátio, eles deram os primeiros preciosos passos em direção ao pátio, e eram preciosos, pois era entrando no pátio que estariam mais perto da presença do Santo Deus vivo de Israel. E quando entraram naquele pátio, o primeiro item de mobília que viram foi o altar do holocausto. 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura, 1,30 metro de altura, era colocado sobre uma base de terra que era preparada para ele.
O fogo poderia queimar embaixo. As cinzas dos sacrifícios queimados caíam através dela. Feito de madeira de acácia, era revestido de metal. Não temos certeza se o metal era cobre, latão ou bronze. Nós sabemos que há pouco tempo em Israel foi realizada uma experiência. Pegaram um pouco de madeira de acácia, cobriram uma parte com cobre, outra com latão e outra com bronze. Então aplicaram o tipo de calor que acreditavam que o altar emanava, queimando normalmente o sacrifício sobre ele. E descobriram que a madeira coberta de latão e bronze, que esta madeira queimava, virava carvão. Mas a madeira coberta de cobre não queimava ou virava carvão. E isso porque, devido às propriedades do cobre, o calor se dissipava mais rapidamente e se espalhava por igual. Assim, a madeira não queimava e nem virava carvão. Mas se o metal era cobre, latão ou bronze, esta não é a questão. Todos estes três materiais eram usados na Bíblia inglesa para se referir ao julgamento de Deus, e era sobre isso que se tratava o altar do holocausto. O julgamento justo de Deus sobre o livramento da lei do pecado. Eu acho que é interessante saber que em Romanos 12, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos exorta a sermos sacrifícios vivos. Pois é uma bela imagem do que aconteceu aqui. Um sacrifício vivo. Vejam só, quando os israelitas traziam seus animais, eles estavam mortos. Eram então cortados em pedaços. Havia um lugar no altar para cada pedaço daquele sacrifício. Uma razão para isso é que não era segredo que os israelitas muitas vezes guardavam um pedaço escolhido da carne para o seu próprio consumo, e quando o sacerdote via que estava faltando um pedaço, parava naquele momento e o sacrifício não poderia ser oferecido por não estar completo. Isso mostra como Deus nos quer por inteiro, e quando não nos entregamos a Ele por inteiro, não podemos ser usados como Ele gostaria de nos usar. Tem mais um fato interessante relacionado a isso. O sacerdote tinha como uma de suas ferramentas um instrumento de 3 dentes chamado de garfo. Se um jovem sacerdote por engano colocasse as peças fora de ordem, um sacerdote mais experiente vinha com o garfo e, com a carne no fogo, colocava o garfo no pedaço do sacrifício e o levava para o lugar certo no altar. Há vezes em que partes da nossa vida ficam bagunçadas fora do lugar, não onde Deus planejou. E muitas vezes Deus tem que usar seu garfo para nos colocar onde Ele quer. Ele faz isso não para nos machucar. Ele faz isso para que possamos ser utilizados para honrá-lo e glorificá-lo. É maravilhosa a imagem da oferta do sacrifício representando o cristão como sacrifício vivo. O fogo era mantido aceso no altar 24 horas por dia. Um israelita podia vir a qualquer hora, noite ou dia, e fazer sua oferta aqui no altar. Que bela imagem do fiel que pode vir até o Senhor Jesus Cristo a qualquer hora, noite ou dia, e o Salvador está sempre pronto para aceitar o sacrifício de nossas vidas através da fé no seu sangue derramado como meio de nossa salvação. Ah, mas que bela imagem o altar do holocausto representa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e é o nosso sacrifício. O altar do holocausto representando a vinda do Messias, que seria o sacrifício final. Enquanto o altar do holocausto era principalmente para os próprios israelitas, a bacia da purificação era para os sacerdotes. A bacia, o lavatório. A palavra lavatório vem do latim lavare, e por um bom motivo. Assim como nos lavamos em uma pia ou bacia, isto era usado para lavar e purificar também. É interessante que a Bíblia nos conta muito pouco sobre a bacia com relação ao tamanho, ao formato, às dimensões. Não há nenhuma descrição. Nós sabemos, é claro, que foi projetada para conter a água e era colocada sobre uma base. Além disso, não sabemos de muita coisa.
Uma coisa que sabemos é que era feita com os espelhos das mulheres. Não espelhos de vidros, é claro, pois o vidro só foi inventado muitos séculos depois. E sim com pedaços de metal, que foram polidos e areados por muitas horas tediosas, semanas e às vezes até meses. As mulheres poliam e areavam estes espelhos até que ficavam bastante refletivos, e então isso refletia uma grande parte do trabalho por parte das mulheres. Bom, se a bacia era feita com os espelhos brilhantes e refletivos das mulheres, já me perguntaram algumas vezes por que nenhuma réplica que nós já vimos mostra a bacia tão brilhante e refletiva. Há uma razão para isso. Para transformar estes espelhos em uma bacia, o cobre deveria ser derretido e moldado à sua forma. Ou os pedaços deveriam ser aquecidos em alta temperatura e colocados juntos, e esse tipo de calor tiraria o brilho, o acabamento do cobre e o tornaria opaco, como vemos demonstrado aqui. E assim, mesmo não sabendo muita coisa sobre o formato exato, as dimensões e a aparência da bacia, nós sabemos o seu propósito. E tinha um importante propósito. A cada dia, um sacerdote ou um grupo de sacerdotes era escolhido, muitas vezes por sorteio, para serem aqueles a entrar no tabernáculo naquele dia. Lá eles ministravam na presença de Deus, enchiam as lâmpadas com óleo, aparavam os pavios, colocavam incenso, queimavam o incenso, todas essas coisas que deveriam ser feitas. Mas havia um problema, porque o tabernáculo, quando foi erguido, foi montado no solo do deserto judaico. E esse solo era muito seco, poeirento e arenoso. E quando o sacerdote se movia durante seus ministérios, suas mãos e seus pés ficavam sujos com a poeira do deserto judaico. E isso os tornava cerimonialmente impuros, portanto impróprios e desqualificados para estar na presença de Deus. É aí que entra a bacia. O sacerdote se dirigia à bacia e lá limpava as mãos, limpava os pés, se lavava, utilizava a água dali e então estava cerimonialmente limpo e pronto para o serviço na presença do Deus Todo-Poderoso. Que mensagem esta bacia nos transmite sobre o Senhor Jesus Cristo? Pois é Ele quem nos salva e nos escolhe para o seu serviço. A Bíblia tem um termo que muitas vezes é mal usado para denominar aqueles escolhidos para o seu serviço. Este termo é a santificação. E o Senhor Jesus Cristo nos santifica através da salvação, nos separando, nos tornando limpos, aptos e qualificados para servir e trazer glória ao nome de Deus. Mas se alguém perguntar sobre quando nos tornamos impuros por cometermos os pecados diários enquanto passamos por este mundo, enquanto passamos por esta vida, enquanto atravessamos o deserto da nossa jornada. Bom, Deus fez previsões para isso também. Em 1 João 1,9, a palavra de Deus, que é transparente como a água, nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas que bela imagem transmite a bacia de bronze, tendo Cristo como nossa santificação. Mais uma vez nos salva, nos separa, nos purifica e nos torna qualificados para servir ao Deus vivo. Agora nós vamos dar uma olhada no tabernáculo em si. Depois de passar pelo altar do holocausto, Cristo, nosso sacrifício, e pela bacia de bronze, Cristo, nossa santificação, chega-se então ao tabernáculo propriamente dito. 15 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e 4,5 metros de largura. Feito de 2 compartimentos separados. Vamos dar uma olhada no interior mais tarde na nossa apresentação. O tabernáculo em si era coberto por 4 camadas, mas era construído com placas feitas novamente com madeira de acácia. Essas placas de acácia eram revestidas por uma bela e fina camada de ouro. A madeira na Bíblia quase sempre representa a humanidade, e o ouro representa a divindade. Então, tendo as placas de acácia sido revestidas de ouro, temos uma bela imagem da encarnação de Cristo. Ele era o homem-Deus. Sim, ele era humano, mas também era Deus. Estas placas de acácia revestidas de ouro
eram colocadas em bases, e essas bases têm uma grande significação. Estas bases eram feitas de prata, colocadas no solo arenoso do deserto judaico e não seriam visíveis pelo lado de fora. Mas a verdadeira história está na fonte desta prata. Pois vejam, Deus disse aos israelitas que toda vez que fosse realizado um recenseamento, cada pessoa contada deveria pagar com meio ciclo de prata. Este meio ciclo de prata era conhecido como uma espécie de imposto de resgate ou imposto de redenção. Era a única parte de todo o tabernáculo que não era uma doação. Isto era exigido. Havia 100 bases e cada uma pesava 57 quilos. São 6 toneladas e meia de prata. E isso, com certeza, é muita prata e uma grande fundação para uma tenda tão pequena. Mais uma vez, Deus estava passando uma mensagem muito significativa, pois o tabernáculo, que representava o Senhor Jesus Cristo, era posto numa fundação firme de prata, de redenção. A Bíblia diz que não somos redimidos pela prata, ou ouro, ou sangue de novilhos e cabras, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Você pode se lembrar da história de Davi no livro de Crônicas, quando ele contou o seu exército. E Deus ficou com muita raiva de Davi, e Deus deu a ele algumas punições. Então Davi disse que tomaria o julgamento de Deus por 3 meses, e 70 mil homens morreram. Agora, muitos dizem que Deus ficou com raiva de Davi porque ele estava recenseando seu exército por orgulho, para ver o quão forte e poderoso ele havia se tornado. Mas uma leitura minuciosa das Escrituras não revela nenhum elemento de orgulho no que Davi estava fazendo. O que revela, na verdade, é que Davi fez o recenseamento sem exigir o imposto de redenção. E por causa disso, teve que pagar um terrível e alto preço com sangue como resultado. Que bela imagem é esta fundação de prata! A prata representando a firme fundação da redenção sobre a qual todo o resto é construído. Nós mencionamos que havia 4 camadas. A camada mais externa, que a Bíblia inglesa se refere como pele de texugo, não temos certeza de qual pele era. A palavra em hebreu era takash. Muito imprecisa, nós não sabemos ao certo. A maioria dos estudiosos hoje acredita que provavelmente não era pele de texugo, porque não havia texugos naquela área do deserto judaico naquela época. Era mais provável que fosse pele de golfinho ou de foca. O Mar Vermelho, através do qual os israelitas passaram, era abundante em focas e golfinhos. Hoje em dia, eles já estão extintos lá. Mas se você lembrar da história de quando os israelitas saíram do Egito, a Bíblia diz que eles expoliaram os egípcios. Isso significa simplesmente que eles levaram grande parte da riqueza do Egito. Isso também significa grandes quantidades destas peles de foca e golfinho. Na verdade, mais à frente nós lemos que o povo judeu de aproximadamente 2,5 milhões fizeram seus sapatos deste mesmo material. Teria sido o material perfeito para a cobertura do exterior, a cobertura mais externa do tabernáculo. A pele de foca o tornaria à prova d'água. Também esse material o protegeria do vento e da poeira que soprava do deserto judaico. Então, dava total segurança ao tabernáculo. Que bela imagem esta camada externa é a do Senhor Jesus Cristo como nossa segurança. A Bíblia nos diz que estamos seguros em Jesus Cristo. Isto é verdade espiritualmente e verdade fisicamente. Havia uma segunda camada sob esta. Era uma camada de pele de cordeiro tingida de vermelho. Nós sabemos que o vermelho na Bíblia representa tipologicamente o sangue de Jesus Cristo. E o cordeiro? O que o cordeiro significa para o hebreu comum? Se você mencionasse o cordeiro para o hebreu daquela época, sua mente imediatamente se voltaria para o tempo em que Abraão ofereceu seu filho a Deus como sacrifício. E Deus, com a sua misericórdia, logo proveu um substituto. E o que era um substituto? Era um cordeiro. Ah, mas que bela imagem!
A pele de cordeiro tingida de vermelho nos remete ao Senhor Jesus Cristo como nosso substituto. Foi quando foi para o Calvário. Ele derramou seu sangue por nós. Ele se tornou nosso substituto. Deveria ter sido você, deveria ter sido eu naquela cruz. Mas ele tomou o nosso lugar. Se tornou o nosso substituto para que nossos pecados fossem perdoados e tivéssemos salvação. Uma terceira camada era feita de pele de bode. Isso lembraria o povo judeu do dia da expiação, ou Yom Kippur. Todo hebreu estava familiarizado com o fato de que no Yom Kippur havia um bode expiatório. Um bode era trazido ao sumo sacerdote. Ele colocava suas mãos sobre a cabeça desse bode e os pecados do povo eram transferidos simbolicamente para o próprio bode expiatório. O bode então era solto no deserto e não podia mais voltar, simbolizando o fato de que os pecados do povo foram levados para sempre, tão separados quanto o leste é do oeste. Que bela imagem é essa! Pele de bode representa o Senhor Jesus Cristo, que se tornou o portador dos nossos pecados. Nossos pecados foram transferidos para Ele, não simbolicamente, mas na realidade. Ele nos separou dos nossos pecados para tão longe quanto o leste do oeste. Então, nós vemos Cristo como nossa segurança, Cristo como nosso substituto, como portador dos pecados, e então a camada mais interna, belo e magnífico linho branco. E esse linho era decorado com azul, roxo, vermelho. Teria sido a camada de linho mais interna do tabernáculo. E que linda visão deveria ter sido. Isso nos ensina uma lição muito valiosa sobre o Senhor Jesus Cristo. Pois vejam, para um estranho olhando pelo lado de fora, tudo o que veria seria aquela camada de pele de foca, sem graça, cinzenta, nem um pouco atrativa. Isaías 53, falando sobre o Messias, dizia que ele não tinha forma ou atrativos e quando nós o víssemos não havia qualquer beleza que nos atraísse. Sem dúvida de que um estranho olhando pelo lado de fora através da cerca, vendo aquela tenda feia, cinza, sem graça, não veria motivo de nenhuma admiração. Não teria nada de atraente ou bonito ali. Mas para aqueles que entravam no tabernáculo, lá eles se confrontavam com o maravilhoso brilho do candelabro de ouro, refletindo aquelas paredes douradas, refletindo aquele magnífico linho branco com decorações em azul, roxo e vermelho. Teria sido literalmente uma cena de tirar o fôlego. Pois vejam, para aquele que está do lado de fora, olhando para Jesus sob a perspectiva humana, não há nada de muito interessante. Mas para aqueles que pela fé entram para a família de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles apreciam, eles sabem e dão valor à grande maravilha que é nosso precioso Salvador. Quando o tabernáculo foi montado e foi acabado, tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós vamos entrar agora no lugar santo e ver o que Deus colocou lá. Agora estamos no lugar santo. Estamos cada vez mais perto do lugar santíssimo. Neste cômodo há 3 itens de mobiliário. O primeiro que vamos ver fica no lado norte do lugar e é chamado de Mesa dos Pães. Pode parecer um pouco diferente da maioria das réplicas que costumam representar uma mesa baixa com os 12 pães, uma para cada tribo de Israel. Os antigos rabinos, no entanto, a mostravam assim, com diferentes prateleiras, uma para cada pão. Provavelmente havia pelo menos 2 razões para que fosse assim. A primeira é que isso permite um meio de circulação de ar entre os pães que estavam ali, o que ajudaria na prevenção contra mofo e fungo. A segunda razão tinha a ver com a unidade de medida a partir da qual os pães eram feitos. A Bíblia nos conta que eram feitos de 1/5 de efa de farinha. Nós não sabemos exatamente o quanto era isso, mas muitos estimam que poderia ser 5/4 ou 10/4 de farinha. Se esses pães eram feitos mesmo com 5 a 10 quartos de farinha, cada um deles seria bem grande. Empilhar 6 pães como esses em cima um do outro numa mesa plana, com o peso que cada um teria, significa que o pão de baixo seria reduzido a migalhas. Então fazia sentido que cada pão tivesse sua própria prateleira sobre a qual pudesse descansar o seu peso.
Não podemos ter certeza de nada disso porque, como mencionamos, as medidas na Bíblia não são muito confiáveis. Então é só uma teoria, mas apresenta um cenário interessante. O pão, é claro, era o alimento que sustentava o povo judeu, o que o mantinha vivo. Mas mais do que isso, a mesa de pães os lembrava da maneira sobrenatural com que Deus os sustentou no deserto, provendo o maná. Jesus, o Messias, iria um dia se levantar e proclamar: eu sou o pão da vida. E verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo é quem nos sustenta. Ele nos sustenta fisicamente, nos sustenta espiritualmente. Você já pensou sobre o versículo da Bíblia que diz que Jesus não só criou todas as coisas, mas nele subsistem todas as coisas? Se traduzirmos do grego literalmente, o que o escritor dizia sobre Jesus Cristo naquela passagem é que ele não só criou todas as coisas, mas também mantinha todas as coisas no lugar. Se o Senhor Jesus deixasse tudo, bom, o que falar sobre o Big Bang? Certamente haveria um. Mas que bela imagem a mesa de pães representava de Cristo, nosso sustento. Em frente à mesa de pães, no lado sul do lugar santo, ficava o menorá de ouro. Nós não sabemos quais eram suas dimensões, assim como as da bacia, elas não são dadas. Mas sabemos que era feito de uma peça única de ouro batido. Podem imaginar a habilidade, o trabalho envolvidos em pegar uma única peça de ouro e transformar em um objeto tão magnífico quanto esse. Apesar de não sabermos o tamanho, a altura, o peso, nós sabemos que tinha 7 hastes. A pergunta é, por que 7 hastes? Alguns dos antigos rabinos diziam que era por causa dos 7 dias da semana. Isso até faz sentido, mas não tem nenhum significado espiritual aí. Outros rabinos diziam que as 7 hastes representavam os 7 corpos celestiais que podiam ser vistos a olho nu: o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mesmo naquela época, eles já estavam começando a mexer com astrologia. Eu tenho outra teoria. Havia uma haste principal, vocês podem notar, e dessa haste principal saíam 6 hastes. O número 1 na Bíblia representa Deus, a única divindade, o único Deus. O número 6 na Bíblia, bom, leia o livro de Apocalipse. 6 representa o número do homem. 6 e 1 somados é igual a 7. 7 na Bíblia é o número de completude, que também chamamos de número da perfeição, mas perfeição no sentido de completude. Que bela imagem o menorá representa, que o homem não está completo enquanto não se unir a Deus. Quando estamos juntos do Senhor, nós somos perfeitos, somos completos. O menorá não era um candelabro propriamente dito. As velas só seriam inventadas dali a uns 1800 anos. No topo de cada haste havia um pote cheio de óleo, com os pavios feitos de tiras das vestes dos sacerdotes. Vejam, não era incomum quando um sacerdote estava sacrificando um animal no altar que espirrasse sangue em suas vestes. Isso a tornaria impura, cerimonialmente impura. Ele não poderia usá-la novamente, então era rasgada em tiras para serem usadas como pavios no menorá de ouro. O menorá era a única fonte de luz no tabernáculo. Sem ele, haveria escuridão total. Quando os sacerdotes entravam para ministrar, ficariam literalmente cegos, sem visão, incapazes de enxergar e de ministrar. Então, num sentido bem real, o menorá provia a luz, a visão que eles necessitavam para servir. O Senhor Jesus iria um dia se levantar e proclamar: eu sou a luz do mundo. E de fato, Ele é a luz, Ele é a nossa visão, pois Ele nos dá entendimento espiritual, iluminação espiritual. A Bíblia diz que a verdade espiritual só pode ser compreendida espiritualmente. E é somente através da presença do Espírito do Cristo vivo que nós podemos compreender a verdade maravilhosa espiritual que Deus nos deu. Verdadeiramente, Ele não só é nosso sustento, mas também nossa visão. Tem mais um item de mobiliário neste cômodo, e nós vamos dar uma olhada nele agora.
O terceiro item de mobiliário aqui no lugar santo era o altar do incenso. Era o menor dos mobiliários, mas de maneira nenhuma o menos importante. O incenso era mantido aqui por 24 horas, usando o carvão do altar do holocausto. O incenso utilizado era feito de 4 ervas diferentes, sendo uma delas a mirra. Você se lembra dela como um dos presentes trazidos pelos reis magos para o bebê Jesus. A queima de incenso na Bíblia sempre representa oração. E aqui no tabernáculo, o altar de incenso representa de maneira especial as preces do Senhor Jesus Cristo. É interessante e inspirador para nós saber que o Senhor Jesus Cristo orou por nós, suplicou por nós. Nós sabemos que na oração do sumo sacerdote, em João 17, o Senhor Jesus disse: "Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste." E o livro de Hebreus nos diz que ele vive para interceder por nós. Você, assim como eu, já deve ter tido momentos na vida em que é difícil ter fé e você se sente cansado. Como é precioso saber que podemos contar com as orações dos fiéis orando por nós. E houve momentos em que realmente senti a força dessas orações na minha vida. Mas ainda mais significativo é o fato de que nosso Salvador vive para interceder e orar, suplicar por nós. Que conforto é saber que o próprio Filho de Deus, mesmo agora, neste dia, nesta hora, está intercedendo e orando e suplicando por cada um de nós. O altar de incenso pode ter sido o menor dos utensílios, mas de forma alguma foi o menos importante. Como é maravilhoso saber que o Senhor Jesus Cristo é a nossa súplica. E então, atrás de mim, vocês veem este véu. O véu não estava ali para prover uma abertura para o lugar santíssimo, estava ali para manter as pessoas fora. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e mesmo assim somente um dia por ano. Vocês podem notar que há 4 cores. Assim como nós vimos na mobília, essas 4 cores ficam se repetindo: azul, roxo, vermelho e branco. Estas cores não são por acaso. Há 4 cores e 4 evangelhos. Roxo, a cor da realeza, representa o evangelho de Mateus. Mateus, é claro, escreveu para o povo judeu e apresentou a eles o Senhor Jesus como seu rei. Roxo, realeza, a cor dos reis, apresentado ao povo judeu no evangelho de Mateus. Vermelho ou escarlata, a cor do sangue, era o evangelho de Marcos. Marcos, é claro, escreveu ao mundo romano, ajudando-os a entender que aquele que veio para ser o Salvador, o servo sofredor, que derramou seu sangue em nome deles. E também havia o branco, representando pureza. O branco representa para nós o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu para os gregos. Os gregos viam beleza e perfeição, e no branco vemos a perfeição, a falta de pecado, a pureza do Senhor Jesus Cristo, como Lucas o apresenta. Mas era o 4º evangelho, representado pela cor azul, escrito pelo apóstolo João. João escreveu seu evangelho para os fiéis de seu tempo. Aqueles fiéis estavam enfrentando uma heresia muito séria, que Jesus não era Deus. E João escreveu seu evangelho para provar que Jesus era sim Deus, representado pelo azul, a cor dos céus, a cor da divindade. 4 evangelhos, 4 cores, representando-se entre si. Outro entendimento interessante é que, durante o julgamento de Jesus, em um momento ou outro, aqueles que o estavam atormentando e torturando o vestiram de roxo. E é claro que todos perceberam que roxo representa a realeza. O vestiram de vermelho, o sangue, eles o vestiram de branco. Pois vejam, o mundo reconhece a sua linhagem real. O mundo reconhece que ele era realmente uma boa pessoa, um bom homem. Eles dizem um bom professor que sacrificou a própria vida por uma boa causa. Eles reconhecem isso. Até reconhecem o branco, a pureza. Mas ele nunca foi vestido de azul. Pois vejam, mesmo o mundo aceitando
a sua linhagem real, mesmo o mundo aceitando que ele tinha morrido e derramado seu sangue, mesmo o mundo aceitando que ele era um bom homem, talvez até um homem perfeito, o mundo nunca iria admitir sua divindade. Mas Deus é o que ele é. E ele intercede por nós, por ser divino. Agora, gostaria de ver o que há do outro lado daquele véu. Bom, então, venha comigo. Estamos pisando bem de leve aqui. Isso é solo sagrado. O lugar santíssimo. Um perfeito cubo, 5 por 5 por 5, sem dúvida se referindo à própria Trindade. É aqui que encontramos ou encontraríamos a Arca da Aliança. A arca, uma caixa relativamente pequena, feita de madeira de acácia e magnificamente revestida de ouro. E no topo da caixa, servindo como uma tampa, um pedaço de ouro maciço, chamado de propiciatório, onde ficavam os querubins com suas asas se tocando, e dentro da caixa, um vaso dourado do maná, a vara de Arão e as 2 tábuas da lei. Que apresentação magnífica e poderosa esta arca deu ao povo judeu. O lugar santíssimo, como mencionamos, era um cubo perfeito, 5 por 5 por 5, creio eu, falando da Trindade. Agora, nós sabemos essas dimensões somente por um processo de eliminação. Nós sabemos que o tabernáculo tinha 15 metros de comprimento e que o lugar santo, de onde viemos agora, tinha 10 metros de comprimento. Então, subtraindo os 10 dos 15, obviamente o lugar santíssimo tinha que ter 5 metros de comprimento, largura e altura, um perfeito cubo. Mas, novamente, nós sabemos disso por um processo de eliminação, porque Deus nunca deu nenhuma dimensão, formato ou descrição do lugar santíssimo em si. Isso pode parecer surpreendente, mas havia uma boa razão para isso. Sempre há uma boa razão para os feitos de Deus. Veja, o motivo para não haver dimensões ou formato dados para o lugar santíssimo tem a ver com a movimentação do próprio tabernáculo. Quando Deus estava pronto em seu próprio tempo, perfeito como sempre, para que os israelitas desmontassem o acampamento e mudassem de lugar, a glória do Shekinah se erguia lentamente e começava a se mover. Os israelitas acampados em volta do tabernáculo sabiam que era hora de desmontar as tendas e juntar seus pertences. Os levitas também sabiam que era hora de trabalhar, pois cabia a eles a tarefa de transportar o tabernáculo e todos os seus utensílios. Agora, Levi teve 3 filhos. Eles tinham os seguintes nomes: Gerson, Coate e Merari. A estes 3 sacerdotes foi dada a responsabilidade de transportar o tabernáculo e sua mobília. Para Merari e Gerson foram dados os materiais para carregar aquelas pesadas bases de prata e bronze, as tábuas pesadas e as pesadas cortinas. Mas a mobília, os objetos sagrados, somente os filhos de Coate poderiam mexer neles, e eles só poderiam ser movidos se carregados sobre os ombros. É muito interessante que, quando Deus deu instruções para o transporte do tabernáculo e seus utensílios, ele foi bastante específico sobre como deveria ser feito. E Deus disse que a Arca da Aliança deveria ser a primeira coisa a ser retirada do tabernáculo, antes de qualquer outra coisa. Mas havia um problema. Pois vejam, se alguém além do sumo sacerdote, num dia que não fosse o dia da expiação, entrasse no lugar santíssimo, ele seria morto por entrar na santidade do lugar santíssimo. Havia um problema. Mas Deus tinha a solução para o problema. Pois Deus, em sua onisciência, já tinha formulado um plano no qual o sacerdote que fosse carregar a arca poderia retirá-la do tabernáculo sem nunca entrar no lugar santíssimo. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Como Deus disse a eles para fazê-lo? Nós lemos sobre isso em Números capítulo 4.
Deus disse aos sacerdotes que iriam carregar a arca, que eles deveriam chegar ao véu do lado do lugar santo e descê-lo dos seus ganchos, segurando o véu acima e à frente deles, e eles deveriam se mover lentamente em direção à Arca da Aliança. Ao fazerem isso, o lugar santíssimo ficava cada vez menor, perfeitamente legítimo, pois não haviam sido dadas dimensões para ele. Enfim, enquanto moviam o véu para frente, eles ficavam completamente sobre a Arca da Aliança e colocavam o véu sobre a arca. Naquele momento, a Arca da Aliança e o lugar santíssimo se tornavam um só, a mesma coisa. Perfeitamente legítimo, pois Deus não deu as dimensões, formato ou tamanho para o lugar santíssimo. Ela era então coberta com as diferentes peles de animais que Deus mandou que colocasse por cima. E então ela deveria ser carregada ainda mais especificamente, não simplesmente pelos filhos de Coate. Mas agora as instruções ficavam ainda mais explícitas. Deus disse que aqueles sacerdotes que carregariam a arca sobre seus ombros deveriam ter no mínimo 30 anos de idade, mas não poderiam ter mais de 50. Isso é bastante curioso. Nos perguntamos por que Deus colocaria tais instruções na Bíblia para que soubéssemos que ele disse tal coisa aos israelitas. Eu quero dizer, eu tenho certeza que havia muitos jovens israelitas com idade entre 30 e 50 e eram muito capazes fisicamente de carregar a arca. Eu mesmo já passei dos 50, mas pela graça de Deus, em boa saúde, poderia facilmente carregar uma arca deste tamanho. Mas Deus deu instruções e Deus sempre tem uma razão para o que faz. Pois vejam, quando entramos no Novo Testamento, nós lemos que quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, um dos evangelhos nos diz que Jesus tinha por volta de 30 anos de idade. Mais à frente, um dos evangelhos nos diz que em um dos muitos confrontos que o Senhor teve com os fariseus, ele fez a declaração que Abraão regozijou-se porque veria o meu dia. E os fariseus ficaram chocados e disseram: "Você viu Abraão? Você ainda não tem nem 50 anos de idade." Incrível eles escolherem essa idade específica como ponto de referência. Mas isso mostra na palavra inspirada que o Senhor Jesus Cristo tinha pelo menos 30 anos, mas ainda não 50. Pense na alegoria. Os sacerdotes que carregavam aquela arca, com pelo menos 30 anos, mas não ainda com 50, a carregavam sobre seus ombros com 2 pedaços de madeira. Tudo que Deus usou representava naquela arca a redenção da raça humana. E se há 2000 anos você tivesse olhado para além dos muros da cidade de Jerusalém, você teria visto um homem de pelo menos 30 anos, mas não ainda com 50, carregando sobre seus ombros 2 pedaços de madeira que representavam tudo que Deus faria para prover a redenção para a raça humana. Que magnífica, maravilhosa e gloriosa imagem isto é para nós, daquele que seria para nós o Redentor e Salvador, carregando sobre seus ombros, assim como os filhos de Coate carregaram a Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança representa para nós? Nós olhamos os outros utensílios do tabernáculo e do pátio e vimos o que eles representam. Por exemplo, nós vimos que o altar do holocausto representa Jesus como nosso sacrifício. Nós vimos a bacia de bronze como Jesus, nossa santificação, nos salvando e nos separando para o seu serviço. A mesa dos pães como nosso sustento, o candelabro de ouro como nossa visão, o altar do incenso, Cristo como nossa súplica. E então chegamos ao lugar santíssimo, onde encontramos o melhor de todos, Cristo, nossa satisfação. Pois é no Senhor Jesus Cristo que encontramos o que satisfaz a sede da alma humana, que nada mais irá satisfazer. Lembra da história da Bíblia em que Jesus estava falando com a mulher no poço? Ele disse: "Todo aquele que beber dessa água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede."
Jesus não estava falando sobre água literalmente nesta situação. Vejam, ele estava falando com uma mulher que em toda a sua vida buscou desesperadamente por uma relação que traria satisfação para uma alma que tinha sede, uma sede eterna. E Jesus dizia, então, você pode ter 1000 relacionamentos, você não vai encontrar a satisfação que a sua alma procura enquanto não a encontrar em mim. Pois é no Senhor Jesus Cristo e somente nele que encontramos do que nossa alma realmente tem sede. Que bela imagem a Arca da Aliança representa de Cristo, nossa satisfação. Pois era aqui, no lugar santíssimo, na presença da Arca da Aliança, que a presença de Deus Todo-Poderoso habitava com seu povo de Israel, na forma de glória de Shekinah, maravilhosa, gloriosa, magnífica, em sua presença. Por mais impressionante que seja a nossa representação da glória de Shekinah, de forma alguma poderá fazer justiça ao verdadeiro Shekinah. Nós podemos apenas imaginar o tipo de glória que teria representado e fornecido para os israelitas enquanto eles acampavam ao redor do tabernáculo. Mas que fonte de conforto deve ter fornecido a cada dia quando se levantavam e viam aquela nuvem pairando sobre o tabernáculo. E ainda assim, por mais maravilhoso e glorioso e magnífico que era o Shekinah, há uma verdade ainda maior e mais gloriosa. Pois assim como Deus habitou com seu povo de Israel, Ele habita dentro de todo e cada fiel que o reconhece como Senhor e Salvador. Mas hoje, devemos ser o tabernáculo do Espírito Santo. Aliás, o Novo Testamento diz que nós somos o tabernáculo. Nós agora devemos ser o testemunho para um mundo perdido e agonizante de que há um Deus no céu. Ele está vivo e é real e é poderoso. E Ele intervém nas vidas e nos assuntos de homens e de mulheres. Porque Ele ama a humanidade com um amor grande e profundo. Quando nos depararmos com estas passagens das Escrituras que falam tão eloquentemente sobre o tabernáculo, que nós não o vejamos apenas como uma velha construção que existiu há muitos anos e serviu a pessoas que há muito tempo já se foram. E sim, que não só leiamos sobre o tabernáculo, mas também vejamos Jesus.